Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Gil e nós vamos trabalhar juntos nesse segundo módulo, a ABP7, então, que vai trabalhar sobre análise de mercado. Nesse módulo, então, a gente vai trabalhar segundo uma perspectiva de uma data comemorativa muito importante para o nosso comércio, que é a data da Páscoa. Então, que precedeu recentemente agora, né, essa data comemorativa, e aí a gente vai, então, trabalhar um pouquinho dessa data comemorativa, então, como uma análise de mercado. Então, a partir disso, pessoal, a gente vai trabalhar, então, essa questão, então, da Páscoa como uma metodologia de ensino baseada, então, numa problemática. Então, na ABP7, que é a ABP de análise de mercado, nós vamos trabalhar, então, projetos acadêmicos que vão propiciar, aos grupos de alunos, então, o desenvolvimento, então, de um conjunto de competências no campo da sua atuação profissional. Então, por meio de uma aproximação entre a realidade e a prática, que vocês já aprenderam nas disciplinas do módulo, a ABP7, então, que vai visar a análise de mercado voltada para essa data comemorativa que foi a Páscoa, vai ser desenvolvida, então, para que vocês possam construir um conhecimento garantindo, então, essa competência profissional dentro do contexto, então, voltado para essa área de mercado, de comércio, tá? Então, que é a análise de mercado. Então, a partir disso, pessoal, quais são os passos que vão caracterizar, então, os grupos para que vocês possam, então, atuar de uma maneira mais concisa na realização dessa ABP, desse trabalho. Então, primeiro, a discussão de um problema a partir, então, particular que constitua um desafio cognitivo e cuja a solução demande de pesquisa. Então, por que focar essa data comemorativa que é a Páscoa? Então, dado o cenário econômico que a gente vem dos últimos anos, aí a gente vem de 2017, 2018, de uma época de crise, que teve impactos nas datas comemorativas, inclusive nessa data que é a Páscoa. Então, a partir desse advento da crise e essa recuperação de mercado, 2018, 2019 agora, como que se dá esse comportamento do consumidor, como que se deu a evolução desse mercado e como que está sendo, então, agora trabalhado essa data comemorativa que faz a alusão, então, à Páscoa. Então, a partir disso, vocês vão usar o quê? Os conhecimentos que vocês já adquiriram nas disciplinas como comportamento do consumidor, marketing, enfim, para trabalhar, então, essa questão dessa ABP que vai estar direcionada em pesquisa, ou seja, vocês vão analisar o mercado a partir de dados que a gente já tem, de séries históricas, para que vocês possam constituir, então, uma pesquisa, né? Relacionada a essa temática. Então, vocês vão levantar uma série de hipóteses que podem, então, explicar ou resolver, então, o problema de vocês. Essa investigação, essas hipóteses, elas vão depois derivar uma série de investigações que vão destinar a vocês um propósito de resolução de soluções para essa problemática que vocês levantaram. A partir disso, então, as indicações de possíveis respostas e soluções lá no final do processo vai ser através da produção de um relatório e a preparação de uma exposição profissional, ou seja, um banner que vocês vão fazer com os resultados que vocês alcançaram. Então, lembrando que a ABP ela é composta por 4 etapas e cada uma dessas etapas a gente vai trabalhando de acordo com as semanas estabelecidas no módulo 2, para que vocês tenham o tempo hábil necessário para pesquisar e para contextualizar em cima dessa problemática, dessa ABP Análise de Mercado, que tem como foco, então, essa problemática da Páscoa. Aqui, só para vocês terem uma citação, enfim, uma ideia do que a gente trabalha dentro da análise de mercado, eu cito aqui Biagio e Battaglia, tá? Que estabelecem que a análise de mercado ela é importante para que as empresas vendam as suas ideias aos investidores. Então, é um modo de comparar, então, com a concorrência e tentar, então, perceber o que os concorrentes fazem de certo e errado. Então, nesse caso, nessa temática que nós temos da Páscoa, a gente vai buscar conhecer quais foram as didáticas trabalhadas pelo varejo, quais foram, então, as evoluções que houve nesse mercado a partir dos últimos 3
anos, por exemplo, para que vocês possam efetivamente entender o comportamento desse mercado. A partir disso, pessoal, essa comparação, né, ela fornece ganhos à medida que os erros dos outros, então, são percebidos e a gente opte, então, por uma estratégia diferente, ou quando os acertos são tomados, então, como exemplos. A análise de mercado ainda, ela tem dois propósitos básicos, pessoal. Demonstrar o autoconhecimento da empresa, né, então sobre o seu mercado, e também demonstrar o seu conhecimento sobre o ambiente em que ela está inserida. Então, dado esse cenário que teve uma inconstância, uma instabilidade, principalmente dado por situações econômicas financeiras, como que se deu o processo de evolução a partir disso, a retomada, né, do mercado a partir disso, nesse advento específico que é a Páscoa. A análise ainda diz respeito ao conhecimento sobre o ambiente externo e também as inter-relações com esse ambiente. Então, dado um cenário econômico que exigia, então, cautela, que exigia cuidado, quais foram as estratégias, as ações tomadas pelos ambientes relacionados ao varejo para a comercialização de produtos voltados para essa data comemorativa da Páscoa? Enfim, houve redução no seu investimento? Houve um incremento no investimento? Como que se deu a retomada disso? E que ações, a partir dessa retomada econômica, foram pensadas para esse ambiente relacionado, então, ao dia da Páscoa? E ainda a análise de mercado caracteriza-se como uma forma, então, de conhecer o mercado, avaliando a forma sistemática onde o produto, então, ou organização está inserido. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar as organizações do varejo entre si, supermercados, hipermercados, mercados, atacados, enfim, mercados de bairro, e que produtos são convencionados, assim como as atividades do comércio. Porque não só o famoso ovo de Páscoa, por exemplo, ele é convencionado, claro, nesse varejo que eu citei. Mercados de bairros, supermercados e atacados. Porém, a gente tem uma outra gama de presentes que também são utilizados, então, para a comemoração dessa data. Então, movimenta o comércio e o varejo como um todo. E aí, quais foram as ações tomadas a partir desta data no varejo e nessa retomada, então, de crescimento relacionados a esse produto, então, ou essa data comemorativa que foi a Páscoa. E aí, gente, para que a gente possa entender um pouquinho de como será a nossa metodologia para a aplicação, então, desta ABP, da ABP7, que é análise de mercado, vocês, então, vocês poderão, então, escolher, então, montar os seus grupos, que deve ter, no mínimo, 13 e no máximo 5 componentes, e aí vocês vão informar a montagem, então, a composição desses grupos para o tutor de aprendizagem. Caso vocês não façam isso, o tutor de aprendizagem, dentro de um prazo limite, antes que a gente inicie, então, o processo da etapa 1 da nossa ABP, vai fazer essa contextualização, mas eu acredito que não tenha problema nenhum, vocês já se conhecem, e aí vocês podem estar formando os grupos e encaminhando para o tutor, para que a gente possa, então, juntá-los, para que vocês possam iniciar as atividades da ABP. Ainda, né, pessoal, as fases que contemplarão, então, a ABP, vocês já devem ter também desenvolvido ABPs relacionadas em outras disciplinas, mas são 4 fases distintas. Nós teremos a fase de diagnóstico, a fase das hipóteses, a fase da investigação e também o relatório, que depois contempla a apresentação, exposição final. Então, para que a gente tenha noção de quanto tempo a gente terá e quais serão os prazos para a gente desenvolver cada uma das etapas, eu apresento para vocês, então, a contextualização das 4 etapas de forma distinta. Então, a fase do diagnóstico, para que a gente tenha em mente, ela vai equivaler a 10% da nota do nosso módulo e vai ocorrer entre as semanas 1, 2 e 3, ou seja, no período compreendido entre o dia 6 e o dia 26 de maio. Ainda, pessoal, a fase das hipóteses, elas correspondem, então, a 15% da nota do nosso módulo e ela vai ocorrer, então, nas semanas 4 e 5, ou seja, no período que é compreendido entre os dias 27 de maio e 9 de junho. E a fase de investigação, então, ela equivale a 20% da nota da nossa ABP e ela ocorre nas semanas 6 e 7, entre as datas, então, de 8 a 10, então, na semana 6, 7 e 8,
e ocorre então entre o período de 10 a 30 de junho. Já a última fase, que é a fase então da elaboração do nosso relatório, ela vai ocorrer então, ela corresponde primeiro a 55% da nota do nosso módulo, então é aqui que vocês vão centrar os esforços para dar uma uniformidade nas informações e depois preparar o banner para apresentação, e ela ocorre então nas semanas 9 e 10, ou seja, no período que compreende o dia 1º a 12 de julho. Assim, pessoal, na data da apresentação também é obrigatório a presença de todos os membros da nossa ABP, tá? Dos nossos grupos. E a apresentação, ela vai ser em formato, a princípio, de banner, né? Depois a gente vai conversar mais adiante sobre qual vai ser o formato da apresentação. E vocês vão fazer essa apresentação, então, presencialmente, onde todos devem estar presentes, no dia 13 de julho, tá? Que é um sábado, enfim, a gente vai conversando durante, então, as etapas até que a gente chegue na contextualização do dia 13. A partir disso, pessoal, eu apresento para vocês as referências básicas e complementares, onde vocês vão estar buscando, então, informações para poder basear, né, o referencial teórico da formação da ABP de vocês, então, que tem como o título, né, como o foco análise de mercado, e a gente vai voltar, então, para a temática da Páscoa. Então, pessoal, enquanto a apresentação é isso, eu fico à disposição aqui na coordenação e o tutor de aprendizagem tem o meu contato, eu deixo um abraço, até logo, até a próxima etapa.